Olá pessoal, tudo bem? Tudo beleza? Gente, hoje nós vamos falar um pouquinho da dinâmica interna e externa da Terra, né? Da dinâmica litosférica ou da litosfera terrestre, certo? Antes de começar, a gente precisa rever algumas coisas ou relembrar sobre a formação terrestre, certo? E as camadas da Terra, certo? Então o que acontece? A Terra, segundo as teorias, surgiu há aproximadamente 4,6 bilhões de anos, certo? Sendo resultado do choque de material cósmico. Então, as partículas se chocando e se encontrando, né, no universo, no sistema solar, foram se chocando e foram batendo uma nas outras, e aí a gente sabe que o atrito produz calor. Então essas rochas, esses restos de minerais e rochas que existiam no universo foram se chocando até dar origem ao nosso planeta. O nosso planeta começa então como um material incandescente. Ou seja, um material pastoso, extremamente quente, formado justamente desse atrito das rochas, certo? O que aconteceu? Com o movimento de rotação, o planeta foi se formando, tendo a sua forma geóide, né? Apesar de muitas pessoas falarem ou questionarem a forma geóide da Terra, dizerem da Terra plana, cientificamente acredita-se no formato geóide, e não só acredita-se, mas prova-se esse formato, certo? Formou-se esse sistema ainda incandescente. E aí o que acontece? A densidade dos materiais foram formando basicamente 3 grandes camadas da Terra, que é aquilo que a gente já viu e está cansado de ver desde o 6º ano, que é o desenho do ovo, certo? Então eu tenho lá 3 grandes camadas. A crosta terrestre, crosta terrestre é a camada superficial, é a camada externa, coberta, lógico, daí pela atmosfera, certo? Mas em termos do planeta, né, físico, a crosta é a camada superficial. Nós temos o manto formado pelo magma, que são rochas a altíssimas temperaturas em estado pastoso. E dentro delas nós temos o núcleo, que tem uma temperatura ainda maior, né? Que fica abaixo do manto, certo? Então, basicamente, esses 3 grandes grupos. Pesquisando melhor e dando uma olhada melhor em outras situações, nós podemos observar que tem manto superior, manto inferior, núcleo interno, núcleo externo, né? Crosta, descontinuidade disso, do tal. São várias camadas, mas basicamente temos essas 3. E o que acontece? Há uma interação entre elas. Como assim uma interação? O calor do núcleo interage com o manto, que interage com a crosta, certo? E nesse sentido, o que acontece? Um cientista, né, começou, né, como todo cientista, a partir de questionamentos, de dúvidas e não sei o que, a questionar justamente o formato dos continentes, a posição dos continentes. Ele se debruçava entre mapas e etc e tal, e começou a ver que tinha coisas que pareciam que se encaixavam e etc e tal, e ele começou a estudar e a pesquisar sobre isso. Esse cara, ou esse cientista, um alemão chamado Alfred Wegener, certo? Qual que é a ideia dele? Ele pegou o mapa mundi, recortou, ele viu que a América do Sul e a África se encaixavam perfeitamente, ele conseguia encaixar outros continentes e tal. Ele falou, gente, esse encaixe é muito perfeito, provavelmente em algum momento, em alguma
época, ou era, isso aí estava junto um do outro. E aí ele foi pesquisar, ele foi, tentar descobrir mais vestígios. Ele não foi, no grupo do WhatsApp perguntar para o amiguinho o que ele acha. Ele foi pesquisar. E aí, coletando fósseis, observando plantas, observando minerais, ele conseguiu, descobrir que realmente, tanto na costa da América do Sul, no caso aqui no nosso Brasil, quanto na costa da África, a gente tem presença de minerais semelhantes, a gente tem presença de um solo praticamente semelhante, a gente tem fósseis de espécies que não conseguiriam ter atravessado o oceano, ou seja, que indicam que em algum momento tudo isso estava junto. E aí ele precisava explicar, ou precisava elaborar uma teoria para falar como que isso aconteceu. E aí ele vai explicar, ou ele vai criar a sua teoria, ou desenvolver a sua teoria, chamada teoria da deriva continental. Ou seja, ele acredita, ou ele acreditava, já morreu há bastante tempo, que os continentes estavam flutuando em uma camada à deriva. E essa deriva, os continentes flutuando, que fizeram ou colocam ele na situação ou na posição em que eles se encontram hoje. Certo? Essa teoria da deriva continental, então, diz que os continentes se moviam. Certo? Como se os continentes estivessem boiando em cima do oceano ou algo nesse sentido. Mas essa teoria foi muito importante, ou foi fundamental a análise dela para criar a teoria e a explicação que a gente tem atual sobre a posição dos continentes, que é a teoria da tectônica de placas. A partir de mais estudos, de mais pesquisas e de mais leituras, etc., os cientistas, geólogos, geofísicos, geomorfólogos, e toda essa galera começou a estudar e descobriu que, na verdade, não são só os continentes, mas que o planeta, que é a nossa crosta aqui, a nossa camada inferior, ela não é inteira. Ela é fragmentada, ou seja, ela é formada por pedaços. E que essa crosta, sim, se movimenta, ou cada pedacinho desse, se movimenta sobre o magma. E por que isso acontece? Porque o magma em alta temperatura aqui dentro, ele tem um movimento, um fluxo de convecção. Como assim? O material incandescente mais quente em contato com o núcleo sobe, fazendo com que essa parte mais resfriada aqui desça, empurra. É a água fervendo, certo? Observem uma água fervendo, cuidado para não se queimar, brincadeira. Mas a gente tem o que? Dentro da minha caneca fervendo aqui, o fogo aqui embaixo, certo? Ele faz o que? Com que a água ferva de baixo para cima. E aí as bolinhas vêm justamente daqui de baixo. E essa água que vem de baixo empurra a água de cima para baixo nesse movimento circular, certo? É isso que acontece na Terra e é isso que faz com que as placas se movimentem. E aí, a gente pode pensar ou pode dizer que as placas possuem basicamente 3 movimentos, certo? Um movimento convergente, o choque de placas, certo? Uma placa se encontrando com a outra. Nós temos um movimento divergente, onde as placas se separam. Até porque, falta o cotovelo de um colega aqui, se essa placa aqui está se separando dessa, a placa seguinte aqui, ela está se chocando com outra placa. Se eu saio desse lado, eu empurro esse lado, certo? Beleza. Então, movimento convergente, choque,
movimento divergente, separação. E há ainda um movimento deslizante, certo? Outros nomes que aparecem também, conservativo, outros nomes, como a falha de San Andrés, que não é choque e nem separação, e sim deslizamento, certo? Por que desses três movimentos e qual a importância deles? Eles são extremamente importantes para a formação ou a construção do que a gente chama de relevo, certo? Então, como surge uma cadeia de montanha? Justamente esse movimento convergente de choque de placas faz com que a força delas cause dobramento, certo? Então eu posso ter o levantamento de montanhas, seja, dos dois lados. Eu posso forçar tanto que uma placa entre debaixo da outra, num movimento que a gente fala convergente de subducção, que uma desce e a outra sobe levantando, certo? Então a formação de montanhas está relacionada ao movimento um movimento convergente. O movimento divergente, ele vai alongar ou vai abrir o assoalho, principalmente marinho. Porque abriu-se a crosta, sobe o magma, forma-se uma nova camada, certo? Então ele está ligado ao surgimento ou aumento do assoalho, certo? O movimento deslizante de questão de placas, ele proporciona ou pode proporcionar, uma série de transformações no relevo também. E aí, como, ou de onde a gente tem tanta certeza desses movimentos e dessa dinâmica litosférica? São visíveis ou são observáveis dois fenômenos, que é justamente o tectonismo, que popularmente a gente chama de terremoto, e o vulcanismo. Isso aqui é visível. Sente-se, a humanidade sente o tremor de terra, seja de um choque, seja do afastamento, seja do deslizamento de placas, certo? Quando uma placa se movimenta, a gente tem um terremoto ou um sismo ou um abalo sísmico. E o vulcanismo, a mesma coisa, o grande vulcão Vesúvio lá, no Império Romano e outros grandes vulcões que explodiram ao longo da história da humanidade, que é justamente o magma do interior da Terra extravasando, certo? Então, o que acontece? Nós temos uma dinâmica litosférica. A crosta e o movimento e o planeta Terra, ele não é estático, certo? O planeta é dinâmico, ele se movimenta e ele tem as suas forças próprias. O tectonismo, o vulcanismo, e o movimento das placas são movimentos ou são agentes internos, ou o que a gente chama de agentes forças ou agentes endógenos. São forças de dentro do planeta, dentro, certo? E esses agentes endógenos ou forças internas, são responsáveis pela formação do relevo. Na próxima aula, nós vamos falar dos agentes externos ou exógenos, que são responsáveis por modelar o que os agentes endógenos criaram. Beleza, pessoal? Obrigado, até mais, tchau!